Agora a Jovem Pan conversa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, bom dia. Bom dia a todos. Ministro, de que forma a gestão do senhor vai trabalhar para tentar reverter essa questão da segurança das barragens, para que mais uma vez, daqui a algum tempo, a gente não volte a falar de um acidente como esse em Brumadinho? Olha, importante dizer que o tema de segurança de barragem não é tema do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Mas, dito isso, acho que todos os órgãos públicos, tanto estaduais quanto federais, devem e já estão concorrendo, já estão atuando para aumentar o nível de segurança das barragens, fazer o monitoramento de situações que possam estar em risco. Isso é obrigação de todos os órgãos públicos fazer, e fazer com rapidez e eficiência. Ministro, bom dia, Marco Antônio Villa, ministro. Bem, o Brasil está consternado, né? E 3 anos depois da tragédia de Mariana, nada foi feito. Pelo contrário, a empresa criminosa, a Vale, né, cometeu mais um crime contra o Brasil. E pelo jeito, se as autoridades não tomarem providência, é apenas mais um crime, que vai vir um outro daqui a pouco, tal. Eu queria saber da esfera feita ao Ministério do Meio Ambiente, o que o senhor pode fazer para que tragédias como essa não voltem a ocorrer? Olha, Vila, importante a sua colocação. Eu acho que nós temos que agir de maneira rápida e incisiva. Eu fui a primeira autoridade federal a cheguei na própria sexta-feira, às 6 horas da tarde, junto com o governador de Minas Gerais. A equipe de emergência do IBAMA já estava lá, atuando e ajudando naquilo que foi necessário do ponto de vista de defesa civil, mas também a identificação dos riscos, dos prejuízos e da prevenção do aumento desse prejuízo ambiental no local. Ficou desde sexta-feira, está lá, continua. No sábado, nós fizemos o auto de infração contra a empresa nos 5 campos em que era possível, nos 5 áreas que era possível, no volume máximo, ou seja, aplicamos a multa de 250 milhões de reais, que é o máximo que a legislação permite. Dito isso, acho que nós temos que continuar aprofundando com relação a esse caso especificamente e para exemplos, para evitar os demais, como você também colocou bem, temos que ser muito rigorosos. Existem tecnologias mais modernas do que esse modelo de barragens, a montante que está sendo usado. Nós temos que fazer com que a empresa e todas as empresas que eventualmente utilizem dessa tecnologia antiquada e obsoleta abandonem essa tecnologia e migrem para coisas mais modernas e mais adequadas. Isso tem que ser direcionado. As empresas não vão fazer isso espontaneamente porque prejudica as suas margens de lucro. Perfeito, concordo. Deixa eu colocar uma questão para o senhor, a questão das licenças ambientais no campo da extração mineral. O Ministério do senhor, da área, do que é feito especificamente a sua pasta, vai passar um pente fino em tudo isso? Então, é importante identificar as competências legais de cada órgão. Sim. Quem dá, por força da medida complementar, da lei complementar 140, quem faz o licenciamento dessas atividades é o Estado. No caso específico, o Estado de Minas Gerais foi quem fez. E quem faz a fiscalização técnica dessas situações é a Agência Nacional de Mineração, em complementação ao Estado de Minas Gerais. A atuação do IBAMA é apenas subsidiária. O IBAMA não participa do licenciamento dessas operações e nem da fiscalização. O que nós fizemos lá foi, diante da magnitude, utilizar os requisitos legais, nada fora da lei, para atuar de maneira incisiva naquilo que a lei nos permite fazer. Mas a competência primeira para essa licença que você se referiu há pouco, sim, é da Secretaria Estadual de Minas Gerais. Ô ministro, falando sobre as consequências dessa tragédia e lembrando também a tragédia de Mariana, por que a opinião pública não acredita que alguma coisa a partir de agora vai realmente ser feita? Olha, nós precisamos olhar aqui o caso de Mariana como um exemplo a não ser seguido, do ponto de vista de como lidar com o problema depois que ele aconteceu. No caso de Mariana, foi uma tragédia ambiental muito maior do que esse de Brumadinho, e Brumadinho muito maior do ponto de vista humano, né? Quantidade de vítimas e tudo mais. O que acontece de maneira geral no caso de Mariana? Houve grandes discussões, grandes mobilizações, diversas entidades e esferas governamentais e representantes do poder público criaram uma espécie de assembleísmo pós-acidente, e que isso tem dificultado enormemente o avanço da identificação e implementação das medidas necessárias. Nós não podemos ficar num modelo que tudo é discutido exaustivamente e no final não tem resultado. Nós temos que ter mais incisividade, mais objetividade e praticidade nas medidas. O caso de Mariana já era para ter gerado muito mais consequências
punitivas à empresa e reparatórias do que efetivamente aconteceu. Só que criou-se um modelo lá que é muito difícil avançar com velocidade. Justamente sobre isso, ministro, esse assembleísmo, muita discussão, pouca ação, o que pode ser modificado a partir de agora e na área, insisto, afeita ao Ministério do Meio Ambiente? Importante novamente a sua colocação, Vila, pelo seguinte, algumas pessoas têm dito, olha, tá vendo como não pode flexibilizar o licenciamento ambiental? Ninguém quis, jamais se propôs e não se quer flexibilizar o licenciamento ambiental de operações em casos de médio e alto risco, médio e alto impacto. O que se quer e se deve fazer, e é importante dizer isso de maneira honesta e transparente, hoje os órgãos ambientais, todos eles, nos estados, nível federal, etc., estão abarrotados de análise de licenciamento que não tem a menor relevância, porque colocaram no mesmo nível de igualdade, no mesmo patamar, situações de baixo, médio e alto impacto. Quando regra básica de administração é você priorizar os temas mais relevantes, ou seja, médio e alto impacto, médio e alto risco, e deixar esses outros de baixo impacto para o sistema simplificado e autodeclaratório. Então, o que aconteceu? Você tem uma legislação ambiental que, como coloca todos praticamente no mesmo nível, o corpo de técnicos, eu me refiro aqui a todo o corpo técnico, nos estados, no governo federal, porque a regra que rege o trabalho deles é a mesma. O corpo técnico acaba dispersando esforços, dispersando energia em temas que não são realmente relevantes e, ao invés de se dedicar com mais afinco e mais profundidade para aqueles que são efetivamente relevantes e que necessitam, é necessário, obrigatório, mandatório que haja um aprofundamento. Exemplo disso, as barragens de mineração. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, bom trabalho. Eu agradeço a todos, um bom dia.